Olá, vamos então iniciar o nosso estudo resolvendo questões sobre o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral. O que eu quero pedir a vocês é compreensão, né? E também assim, esclarecer vocês como estão sendo gravados essas aulas, esses cursos. Primeiro, recurso eu não tenho. Eu estou utilizando, nesse momento, eu estou usando um laptop, um simples laptop. Então, por isso que às vezes a gravação não fica, a gravação não tem qualidade. Nesse momento, a câmera do laptop é muito complicada, ela fica acima, né? Então não dá para você ter uma visualização boa, eu ficar olhando direto para vocês. O som também às vezes é um pouco, eu falo alto, né? E já para ajudar para que os vídeos fiquem pelo menos com um som com condições de vocês ouvirem. De qualquer forma, o que importa para mim é colaborar com o estudo, é contribuir com vocês. E eu agradeço assim muito e fico feliz de saber que tem alunos, vários alunos que comentam, que compartilham, né, que convidam, e eu aceito com o maior prazer para fazer parte da rede social do Face. Então, quer dizer, para mim é uma alegria muito grande. É isso que incentiva o professor a gravar, a trabalhar e a estudar junto com vocês. Não importa, às vezes está aí 2, 3 horas da manhã, estou gravando e com a maior boa vontade. Pode ter certeza. Ontem mesmo eu elaborava algumas questões, que todas as questões aí do TR serão elaboradas por mim, simplesmente, mas serão elaboradas por mim, né? E acredito que colaborarão muito com vocês, como aconteceu com as questões que eu elaborei do TJ. As questões que eu elaborei do TJ ajudaram tanto que alunos aí aproveitaram essas questões para o TJ de São Paulo. A gente sabe que o regimento é quase todos iguais. Mesma coisa o regimento TRE de Minas, TRE de São Paulo, muda pouca coisa, dá para você aproveitar muito esse estudo, ok? Então vamos lá. A questão que nós vamos trabalhar hoje é a questão de número 4. O que fala a questão de 4? De acordo com o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, é correto afirmar que. Então eu estou procurando a questão correta. Alternativa A. Os juízes do tribunal, titulares ou substitutos, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sem nenhuma ressalva. Por aí, agora você vai ver que essa questão está errada. Tome cuidado quando a banca colocar sem nenhuma ressalva, né? Sempre, absolutamente, relativamente. Tome cuidado com essas expressões. Tome cuidado, nunca, tome cuidado, sim, não, tome cuidado, ok? Então, esta alternativa A, ela está errada. Por que, professor? Ela está errada porque o artigo 2º do TRE diz o seguinte: os juízes do tribunal, titulares ou substituto, salvo motivo justificado. Há uma ressalva aí, porque se tiver motivo justificável, não há que se falar o que consta no dispositivo legal. Então, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Agora, a alternativa fala servirão, quer dizer, obrigatoriamente, não há sem nenhuma ressalva, e não é isso. Tem a ressalva sim. Então, a letra A é uma alternativa incorreta. Eu estou procurando a alternativa correta. A alternativa B. Compete ao tribunal a apreciação da justa causa para dispensa da função eleitoral antes do transcurso do biênio. Então, o juiz, ele quer ser dispensado da função eleitoral antes de completar o biênio. Por quê?
O que nós falamos no dispositivo anterior? O juiz do tribunal, titulares ou substitutos, salvo motivo justificado. Se não tiver motivo justificado, serão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Agora, se ele precisar de ser dispensado, se ele não puder cumprir essa obrigação do artigo 2º, diz o parágrafo 1º, quem compete a apreciação, a análise da justa causa para a dispensa da função eleitoral antes do transcurso do biênio é o tribunal. Então, a letra B ela está corretíssima. É o parágrafo 1º do artigo 2º. Letra C. A letra C diz o seguinte: poderá perder a jurisdição eleitoral de pleno direito o juiz que completar o biênio ou, tendo sido escolhido entre magistrados, o que se aposentar na justiça comum ou for promovido para o cargo que não corresponda à sua referência como membro do tribunal. Vamos ver. Nós sabemos que nós encontramos a alternativa correta. Não é isso? Agora, nós já sabemos que a letra C ela está incorreta. Mas vamos ver por que a letra C está incorreta. O parágrafo 2º, gente, do artigo 2º, ele fala: perderá a jurisdição eleitoral de pleno direito o juiz que completar 2 biênios, quer dizer, 4 anos, ou tendo sido escolhido entre magistrados, o que se aposentar na justiça comum ou for promovido para cargo que não corresponda à sua referência como membro do tribunal. Na verdade, não é poderá não. Na verdade, ele perderá a jurisdição. A alternativa fala poderá. Ela deixa facultativo, mas não é isso. O que acontece é que ele perderá sim a jurisdição eleitoral de pleno direito. O juiz que completou o biênio, ele perderá a jurisdição eleitoral. Tendo sido escolhido entre o magistrado, o que aposentou na justiça comum, automaticamente perdeu a jurisdição eleitoral. Foi promovido para o cargo que não corresponda à sua referência como membro do tribunal, perderá a jurisdição eleitoral. Letra D de dado. Compete ao tribunal a apreciação da justa causa para a dispensa da função eleitoral após o transcurso do biênio que os juízes estiverem servindo. Erradíssimo. Meus colegas, para que o tribunal vai apreciar justa causa para a dispensa da função que já transcorreu o biênio? Se já transcorreu o biênio, não há que se falar mais em obrigatoriedade de cumprimento do juiz. Então, essa alternativa ela está errada. Por quê? O parágrafo 1º do artigo 2º diz o seguinte: compete ao tribunal a apreciação da justa causa para a dispensa da função eleitoral antes, não depois, antes do transcurso do biênio. Letra E. Os juízes do tribunal, titulares ou substitutos, nunca servirão por mais de um biênio consecutivo. Os juízes do tribunal, titulares ou substitutos, nunca servirão por mais de um biênio consecutivo. Mais uma alternativa incorreta. Porque, na verdade, a lei não fala por mais de um, não. A lei fala por mais de 2 biênios consecutivos. Diz o parágrafo 2º, caput: os juízes do tribunal, titulares ou substitutos, nunca, por mais de 2 biênios consecutivos, servirão ao tribunal. Então, não é por mais de um biênio, e sim por mais de 2 biênios. Muito bem. Vamos agora para a questão de número 5. De acordo com a organização do tribunal, de acordo com a organização do Tribunal Regional,
pode-se afirmar que, novamente, esta questão vai pedir para nós a alternativa correta. Eu estou procurando a alternativa correta. O juiz poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa após servir por 2 biênios consecutivos, salvo se transcorrido 2 anos do término do segundo biênio. Alternativa B. Nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa antes de servir por 2 biênios consecutivos. Alternativa C. Nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa após servir por 2 biênios consecutivos, salvo se transcorrido 4 anos do término do segundo biênio. Alternativa D de dado. Nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa após servir por 3 biênios consecutivos, salvo se transcorridos 2 anos do término do segundo biênio. Alternativa E. Nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa após servir por 2 biênios consecutivos, salvo se transcorrido 2 anos do término do segundo biênio. Agora nós vamos gabaritar a alternativa, a questão de número 5, que diz o seguinte: de acordo com a organização do Tribunal Regional, pode-se afirmar que a letra A, o juiz poderá. Meus caros amigos, esta alternativa ela é incorreta. Ela é incorreta, porque ela fala que o juiz poderá voltar a integrar o tribunal. Na verdade, o artigo 3º do regimento diz o seguinte: nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa, após servir por 2 biênios consecutivos. O juiz serviu por 2 biênios consecutivos, não há que se falar em volta para o tribunal. Salvo, aí vem a observação, salvo se transcorridos 2 anos do término do segundo biênio. Então, a alternativa A está incorreta. Não é o nosso gabarito. Alternativa B. Nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa antes de servir por 2 biênios consecutivos. Que coisa mais ridícula. A lei fala depois. Porque se ele não serviu pelos 2 biênios consecutivos, serviu só um, ele pode sim servir mais um biênio. Porque na verdade ele não pode ultrapassar 2 biênios consecutivos. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal. Ok? Na mesma classe ou em classe diversa após servir por 2 biênios consecutivos, salvo se transcorrido 4 anos do término do segundo biênio. Falsa assertiva. Por quê? Porque o artigo 2º caput não fala transcorrido 4 anos do término do segundo biênio. Ele fala transcorrido 2 anos do término do segundo biênio. Então, a alternativa C está incorreta. Alternativa D de dado. Nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal. Correto. Na mesma classe ou em classe diversa, após servir por 3 biênios consecutivos. Falsa essa assertiva.
falsa essa alternativa. Porque, na verdade, não é 3 biênios, é 2 biênios consecutivos, salvo se transcorrido 2 anos do término do segundo biênio. A alternativa D está incorreta. A alternativa E: nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal, na mesma classe ou em classe diversa, após servir por 2 biênios consecutivos, salvo se transcorridos 2 anos do término do segundo biênio. Corretíssimo. Literalidade do artigo 3º, literalidade do artigo 3º do Regimento Interno do TJ, do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos para a questão de número 6. Complete com a alternativa correta. Questão de número 6. Complete com a alternativa correta. O tempo como juiz substituto não será computado nos relativos à investidura como juiz titular. Letra A, triênios. Letra B, biênios. Letra C, quadriênios. Letra D, semestre. E letra E, bimestre. Meus caros colegas, você que está assistindo desde o primeiro vídeo não terá dificuldade para responder esta questão. Complete com a alternativa correta. O tempo como juiz substituto não será computado. O tempo como juiz substituto não será computado nos biênios relativo à investidura como juiz titular. Diz o parágrafo 1º do artigo 3º. O tempo como juiz substituto, ele está servindo como substituto, não como titular, não será computado nos biênios relativo à investidura como juiz titular. Vamos para a questão 7. Questão de número 7. Deixa eu só organizar aqui, que eu tinha colocado uma numeração errada. Ok. Feita a correção, vamos lá. Questão de número 7. Marque a alternativa que condiz com o regimento do TRE. Marque a alternativa que condiz com o regimento do TRE. Vamos lá. Então, eu quero a alternativa correta. Letra A. O biênio será contado intercaladamente a partir da data da posse, sem o desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo o que ocorrer em virtude do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º deste emenda, que diz o seguinte: não podem fazer parte do tribunal, no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e a proclamação dos eleitos, o cônjuge, o companheiro ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. Letra B. O biênio será contado ininterruptamente a partir da data da posse, com desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo o que ocorrer em virtude disposto no artigo 1º, parágrafo 3º deste regimento. Parágrafo 3º. Não podem fazer parte do tribunal, no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e a proclamação dos eleitos, o cônjuge, o companheiro, o parente consanguíneo afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. Alternativa C. O biênio será contado ininterruptamente a partir da data publicada pelo presidente do tribunal, sem o desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo que ocorrer em virtude disposto no artigo 1º, parágrafo 3º deste regimento, que diz: não pode fazer parte do tribunal,
no período compreendido entre a homologação da convenção partidária, destinada à escolha de candidatos e à proclamação dos eleitos, o cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo ou afim até o segundo grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. Letra D de dado, o biênio será contado ininterruptamente a partir da data da posse, sem o desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo que ocorrer em virtude do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º desse regimento. Parágrafo 3º, não pode fazer parte do tribunal, no período compreendido entre a homologação da convenção partidária, destinada à escolha de candidatos e à proclamação dos eleitos, o cônjuge, o companheiro, o parente consanguíneo ou afim até o segundo grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. Letra E, alternativa E, o biênio poderá ser contado ininterruptamente, a partir da data da posse, sem o desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo que ocorrer em virtude do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, que diz: não podem fazer parte do tribunal, no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e à proclamação dos eleitos, o cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. Grande, né? É assim mesmo. Tem questão que é muito grande. Mas essa grandeza da questão não quer dizer que a questão é difícil, não. Às vezes, a intenção da banca julgadora é isso mesmo, é dificultar para o aluno assustar com a grandiosidade da questão, ou até mesmo quanto ao tempo. Então, você tem que ser ágil, fazer uma leitura rápida, né? Por isso que é importante, por isso que eu estou esgotando cada tópico do edital, para você não ter dificuldade. Eu tenho certeza absoluta, o aluno que estudar, o aluno que acompanhar o estudo do regimento TRE, esse curso que eu estou publicando, não precisará de ver mais nada, ele acertará tudo que for cobrado sobre o regimento. Tenho certeza que eu vou esgotar tudo. Então não há como. Estudou, sabe tudo, você vai com certeza acertar as questões do regimento. E hoje, quem vence no concurso são aqueles que fazem diferente, aqueles que buscam aquilo que às vezes outros candidatos não buscam. Os candidatos preocupam mais com penal, com civil e tal, e esquecem dessas leis paralelas, dessas leis que são importantes para o cargo, que é o caso do regimento interno. Ok? Vamos lá, vamos comentar a questão então. Meus caros, nós estamos procurando a alternativa correta. A letra A, ela está incorreta. Por que, professor, que ela está incorreta? Eu li, aparentemente ela parece correta. Não. Sabe por quê? O parágrafo 2º do artigo 3º, ele diz o seguinte: o biênio será contado ininterruptamente, a partir da data da posse, sem o desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo que ocorrer em virtude do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º do regimento interno. A alternativa, ela foi invalidada porque ela está escrita, o que está descrevendo a alternativa é que o biênio será contado intercaladamente. É mentira. O biênio será contado ininterruptamente, a partir da data da posse, sem desconto, isso mesmo, sem desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo o que decorrer em virtude do exposto no artigo 1º, parágrafo 3º desse regimento, que diz: não podem fazer parte do tribunal no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e à proclamação dos eleitos, o cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim até o segundo grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição.
circunscrição. Alternativa B. A alternativa B também está incorreta. Professor, por quê? Ela está muito parecida com o que o senhor acabou de ler no parágrafo 2º. Agora eu vou te explicar uma negação muito pequena nesta alternativa. Acompanhe comigo. O biênio será contado ininterruptamente. Ok, a partir da data da posse. Muito bem. Só que o dispositivo legal fala que sem o desconto. E a alternativa fala com o desconto. Na verdade, é sem o desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo que ocorrer em virtude do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º do regimento interno. É aquele que diz: não podem fazer parte do tribunal, no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e à proclamação dos eleitos, o cônjuge, o companheiro, o parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. Por isso que a questão está inválida. Alternativa C. O biênio será contado ininterruptamente. Ok, a partir da data publicada pelo presidente do tribunal. Não, meus caros. Não é a partir da data publicada pelo presidente do tribunal, não. O dispositivo fala o seguinte: o biênio será contado ininterruptamente a partir da data da posse. A partir da data da posse, sem o desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo que ocorrer em virtude disposto no artigo 1º, parágrafo 3º deste regimento, que diz: não podem fazer parte do tribunal no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidato e à proclamação dos eleitos, o cônjuge, o companheiro, parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. A alternativa D está corretíssima. A alternativa D está corretíssima. Literalidade do parágrafo 2º do artigo 3º. O biênio será contado ininterruptamente a partir da data da posse, sem o desconto do tempo de qualquer afastamento. Com a ressalva: o que ocorrer em virtude do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º deste regimento. Parágrafo 3º. Não podem fazer parte do tribunal no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidato e à proclamação dos eleitos, o cônjuge, companheiro, parente consanguíneo, afim, até o 2º grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. A letra E. O biênio poderá ser contado ininterruptamente a partir da posse, a partir da data da posse, sem desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo o que ocorrer em virtude disposto no artigo 1º, parágrafo 3º deste regimento. Não podem fazer parte do tribunal no período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e à proclamação dos eleitos, o cônjuge, o companheiro, parente consanguíneo, afim, até o 2º grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. Vamos ver o que está errado, nesta eu já estava aqui agora perdido, tá vendo como que é perigoso? O erro dela é que não é o biênio poderá. Na verdade, o biênio será contado ininterruptamente. Então, a alternativa E também está errada e nós ficamos com o gabarito D de dado. A próxima questão é a questão de número 8.
que nós iremos resolvê-la no próximo vídeo. Fique com Deus, continue compartilhando, comentando e divulgando esse curso. Um grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.